Agora a gente vai falar das linguagens sensíveis ao contexto, que são, na verdade, as linguagens do tipo 1, na hierarquia de Chomsky. Então, começando pela gramática, uma gramática G, ela é do tipo 1, ou sensível ao contexto, se toda a produção respeitar a seguinte restrição. Uma produção sensível ao contexto vai ser uma produção onde do lado esquerdo a gente tem uma cadeia V, de símbolos tanto do alfabeto sigma quanto das variáveis. Essa cadeia pode ser vazia, seguido de um símbolo A, e esse símbolo A ele precisa ser um símbolo das variáveis, depois de uma palavra, né, de uma cadeia W, que também é uma combinação de símbolos, tanto do alfabeto sigma quanto do alfabeto das variáveis. O W também pode ser vazio. Esse lado esquerdo ele vai produzir uma palavra composta aqui pelo mesmo V, pelo mesmo W, e o que muda vai ser o Z. Nós temos que esse Z, ele também é uma palavra composta pelos símbolos de sigma e de V, mas agora não pode ser a palavra vazia, porque senão o A ele estaria sendo reduzido para a palavra vazia. A ideia de sensível ao contexto vem de que a gente só vai substituir o símbolo A na nossa produção quando ele estiver no contexto que tem à esquerda um V e à direita um W. Tá? Então essa que é a ideia do nome, gramática sensível ao contexto. Então a gente só vai substituir quando ele estiver em volta de um contexto específico. Significa que eu vou poder ter outra produção do tipo X, A e W, vai gerar uma outra coisa aqui, porque o contexto é diferente. Aqui ele está entre X e entre W. Tá? Então essa aqui é a ideia do nome da gramática sensível ao contexto. Temos aqui uma exceção para a palavra vazia, que a gente vai permitir que a nossa gramática gere a palavra vazia apenas com a produção S, produz a palavra vazia, S é o símbolo inicial da gramática, contanto que S não apareça do lado direito das produções da gramática. Então você não pode ter o S aparecendo do lado direito. A gente já tinha essa restrição lá nas linguagens livres de contexto. Essas são as gramáticas sensíveis ao contexto, e a gente tem que, como o Z ele nunca vai ser a palavra vazia, quando a gente tem as formas sentenciais, que são as palavras que vão sendo geradas a partir de S até chegar na palavra final, todas essas palavras intermediárias que contêm símbolos de variáveis, elas são chamadas de formas sentenciais. Essas formas sentenciais, elas nunca diminuem o comprimento, tá? Então você vai gerando uma palavra, só aumenta ou mantém o tamanho da palavra por causa dessa restrição que a gente tem aqui nas gramáticas sensíveis ao contexto. Muito bem, se G é uma gramática sensível ao contexto, a linguagem gerada por ela vai ser também uma linguagem sensível ao contexto ou linguagem do tipo 1. E aqui a definição que a gente já está acostumado, a linguagem gerada por G é o conjunto das palavras W pertencente a um alfabeto de palavras, tal que existe uma derivação com mais de uma produção partindo do símbolo inicial da gramática que gera W. Temos aqui uma outra gramática, agora essa gramática aqui ela é sensível ao contexto e ela gera a linguagem ANBN-CN para n maior ou igual a 1. A gramática que a gente tinha visto no slide anterior, ela gerava também essa linguagem para n maior ou igual a 0. Se você voltar naquele slide, você vai ver que a gramática é diferente, ela é até um pouco mais simples, só que ela não respeita as restrições que a gente tem aqui para ser uma gramática sensível ao contexto. Se a gente voltar aqui rapidinho, aqui ó, ela não respeita as restrições porque o S produz a palavra vazia e ele aparece do lado direito da produção. Então não pode. Tá? Então essa aqui não é uma gramática sensível ao contexto. Muito bem, então voltando aqui ao nosso exemplo de gramática sensível ao contexto, se você analisar que todas as produções elas respeitam a regra de ser uma gramática sensível ao contexto, logo a linguagem gerada ela vai ser sensível ao contexto. Eu não vou mostrar aqui, mas a gente consegue fazer todas essas derivações fazendo as substituições, igual a gente fez no exemplo anterior. A gente tem que, na aula anterior, a gente viu que essa linguagem, a ANBN-CN, não é livre de contexto. Por quê? Por causa do lema do bombeamento. Então, outra ferramenta que a gente aprendeu ao longo do curso é, quer mostrar que uma linguagem não é de um tipo, precisa provar com o lema do bombeamento específico daquele tipo, ou quer provar que a linguagem é daquele tipo, aí você constrói um autômato que processa as linguagens daquele mesmo tipo. Se a linguagem L
ela é gerada por uma gramática sensível ao contexto, a gente vai falar que ela é do tipo 1, e com isso a gente chega finalmente aqui nas linguagens do tipo 1, são as linguagens sensíveis ao contexto, onde as gramáticas que as geram têm aquelas restrições na produção. E aqui ó, a gente tem que uma linguagem livre de contexto que está aqui, ela também é sensível, mas o contrário não vale, foi o que a gente acabou de falar. E a gente tem que as linguagens sensíveis ao contexto, elas são Turing reconhecíveis. Quem que eram as Turing reconhecíveis? Eram exatamente as linguagens do tipo 0, ou recursivamente enumeráveis. E também elas são Turing decidíveis. A gente não vai provar isso, mas elas são Turing decidíveis, por isso a gente pode falar que as linguagens Turing decidíveis, que eram aquelas recursivas, elas são um subgrupo que está entre o tipo 0 e o tipo 1.